Olá pessoal, seja bem-vindo aí novamente. Pessoal, essa aula vai ser uma aula bem rápida, né? E essa semana inteira a gente vai falar sobre o sistema sanguíneo, né? O tecido sanguíneo. E por que eu resolvi tirar, pessoal, o tecido sanguíneo do sistema circulatório? Para que a gente consiga conduzir essa matéria bem tranquilamente, bem devagar, para que você consiga assimilar bem aí o conteúdo, tá certo? Então, pessoal, dando prosseguimento, a gente falou aí que o nosso sistema ósseo, uma importante função do seu osso é a produção de células sanguíneas, não é mesmo? Então, nós vamos entender como funciona essa composição do sangue e essa produção de células sanguíneas pelo seu osso, tá certo? Mas antes da gente falar da composição do sangue, nós vamos falar aqui para que serve o nosso sangue, né? Então, pessoal, para que serve o nosso sangue? Então, toda vez que você ouvir falar em sangue, pensa em transporte. Então, ele é um elemento importantíssimo aí do seu organismo que vai ser responsável por transportar. Transportar o que, pessoal? Substâncias. E quais são essas substâncias? Primeira delas, os gases, né? Quais gases são esses? Oxigênio e gás carbônico. Então, a sua célula, o seu sangue, tem uma célula muito importante chamada hemácia, e a hemácia que vai ser responsável por transportar o oxigênio. Então, quando você respira, o oxigênio entra, vai para o seu pulmão, esse oxigênio passa para a corrente sanguínea, a sua hemácia vai captar esse oxigênio, vai levar lá para a sua célula vai fazer a respiração celular, vai liberar uma outra substância chamada gás carbônico, e esse gás carbônico vai fazer o caminho inverso, tá certo? E aí a gente tem essa liberação do gás carbônico na atmosfera aí. Pessoal, então já falamos uma importante função, transportar oxigênio e gás carbônico, transporte de gases. Segunda função, transportar células. Que células são essas, pessoal? Principalmente as nossas células de defesa, né? Então, os nossos leucócitos aí, que são importantes na nossa defesa do nosso organismo, ele vai ser transportado onde está acontecendo aquela infecção pelo seu sangue, tá certo? Uma outra função importante, transportar nutrientes. Então, aqueles nutrientes, tudo que você comeu, que foi lá para o seu intestino grosso e o intestino delgado, principalmente o intestino delgado, vai captar essas substâncias. Ele captando essa substância, ele vai jogar para dentro da corrente sanguínea. E é a corrente sanguínea que vai jogar e levar esse elemento para onde estiver precisando, tá certo? E aí a gente tem uma outra importante função, e como nutrientes a gente pode citar, por exemplo, a glicose também, né, pessoal? Que é importantíssima, então o seu sangue vai transportar esse nutriente chamado glicose, que é muito importante para a nossa vida aí, né, para o funcionamento do nosso organismo. Nós temos aí uma quarta função de transporte do sangue, transportar hormônios, né? Então, aquilo que é produzido por suas células, por seus órgãos, né? Suas glândulas aí endócrinas, aqueles hormônios produzidos para ele chegar no seu local, numa célula-alvo para produzir um efeito, ele vai ser através da sua corrente sanguínea, tá certo? Então, nós falamos aí pelo menos de quatro importantes funções aí do seu tecido sanguíneo, tá certo? Pessoal, então a gente vai sabendo aí a função, como que é a composição do sangue. Nós falamos aí que a nossa medula óssea, ela produz os elementos figurados do seu sangue. Então as hemácias, os leucócitos, né, as plaquetas são produzidas lá na sua medula óssea. E aí a gente vai ter esses elementos figurados na quantidade de 55%. Então, se eu pegar uma gotinha do meu sangue e for avaliar 55% ou 56%, pessoal, tem literatura que traz 55% e tem literatura que traz 56%. Então, 56%, entre 55% e 56% vai ser de elementos figurados, ou seja, elementos celulares. E aí a gente tem um outro elemento que vai compor o seu sangue, que é a matriz extracelular. Essa matriz extracelular no nosso sangue é chamado de plasma. Então, o seu plasma, pessoal, ele é formado. Como que é formado o nosso plasma? Nosso plasma ele tem 90% de água, tá? Então, 90% do seu plasma é água, tá?
Então, os outros 10% que sobra, né, do seu plasma vai ser o quê? Nós temos as imunoglobulinas, responsáveis aí pela defesa do seu organismo, né? E nós temos aí também a função, o fibrinogênio, né, que é uma proteína muito importante, né, responsável pela coagulação sanguínea juntamente com as plaquetas. E nós temos aí também a albumina, que é uma proteína também que é de muita importância também para a coagulação do seu sangue, né? E nós temos aí também como formação, nós temos sais minerais, tá? Então, de que está composto o nosso plasma, pessoal? Primeiro, água. Segundo, sais minerais. Quais são esses sais minerais? Cálcio, potássio, magnésio, né? São esses sais minerais. E uma terceira, as proteínas, né? Que proteínas são essas? Fibrinogênio e albumina, tá? Principalmente essas aí. Então, pessoal, o nosso sangue é composto de 55% de elemento figurado, e aí nós temos mais 55 ou 56, e os outros 45 ou 44% vai ser o seu plasma. E o seu plasma é composto de quê? 90% é água. E os outros 10%? Imunoglobulinas, sais minerais e proteínas, tá certo? Então essa é a composição do seu plasma, tá certo, pessoal? Então nossa aula é somente isso, tá? Então fixem bem, porque a gente depois vai falar sobre a função específica aí de cada elemento celular, tá certo? Então, pessoal, gravem aí, anotem, como eu oriento vocês, escrever uma forma muito importante para a gente conseguir gravar. A gente usa vários elementos aí do nosso cérebro para a gente conseguir assimilar o conteúdo, tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau.